Muito bem, obrigado pela sua presença aqui conosco. Semana passada começamos a estudar um gráfico profético aí bastante desafiador e nos comprometemos em seguir alguns domingos aqui com vocês nessa igreja para aprofundar a nossa compreensão a respeito desse tema. Então vamos à Bíblia. Vamos fazer uma viagem empolgante aí daqui a pouco na tela e vamos começar aqui lendo a Bíblia, Marcos, no capítulo 13. Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Temos a compreensão de que estamos vivendo no fim do tempo do fim, na verdade. E que os livros de Daniel e Apocalipse e os capítulos dos evangelhos que são mais proféticos, esses merecem atenção quadruplicada nesses últimos dias. Então vamos começar desde o verso 1 do capítulo 13 e vamos avançando aí. Lemos assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vede estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava se referindo ao magnífico templo de Salomão, destruído lá pelos babilônicos, reconstruídos por Esdras e Neemias, destruído ali pelos macabeus, por Antíoco Epifânio no tempo dos macabeus, reconstruído por Herodes, e nessa reconstrução o templo ficou magnífico, mármore branco, etc., esplendoroso, continuava sendo uma das 7 maravilhas do Antigo. Isso que Jesus fala aqui a princípio. Verso 3: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, falando sobre a destruição do templo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, estáis vós de sobreavisos, porque vos enganarão, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai. Porque vós sois, não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Verso 12: Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. 14 em diante ainda: Quando, pois, virdes a abominação desoladora, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Jesus está falando aqui do cerco de Jerusalém, que acabou se cumprindo com Tito e o seu exército no ano 70. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem para tirar de sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho previsto. Vamos ler o finalzinho aí, só o verso 27, porque fala da vinda de Jesus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Bom, se você for para a internet, clicar lá, escatologia, eventos finais e etc., fim do mundo, e se você for numa biblioteca, numa livraria qualquer aí, você vai achar um mundo de títulos, seções grandes de títulos sobre os eventos finais, escatologias e assim por diante. Então, está abarrotado de tudo isso aí, porque é um tema que chama atenção, que prende atenção, né, que convida, que provoca e interessa a todos, porque quem não quer saber a respeito do fim do mundo? Então, veja, todos esses livros, todos esses blogs, todos esses sites, ao falar de eventos finais, eles tentam situar os acontecimentos e geralmente criam gráficos. Então você vai achar muitos gráficos. Aí está um deles. Então esse é um dos gráficos. Pode passar. Vou só mostrar os diferentes gráficos que aparecem a princípio. Este é um outro. Quem será que prepara esses gráficos? Quais as religiões que estão por trás? Quais as ideologias? Quais os ministérios, né, os movimentos que estão por trás disso? Vamos avançar? Pode ir passando. Aí está um outro. De quem seria esse gráfico aqui? Bem diferente. Mais um. Aí um outro. Vamos passar mais um. Ainda este, assinado inclusive. O próximo. Aí esse é aquele mais complexo. Dá uma paradinha aí. Esse é o mais completo, o mais detalhado, o mais complicado e o que mais me traz preocupação. Porque pelo que eu tenho pesquisado, esse é o gráfico que está sendo mais explicado no Brasil, talvez no mundo, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos pelo menos, e a tendência é intensificar o ensino disso aí em todos os lugares, e nossos jovens, nossos filhos, em geral, aí, você que dá estudo bíblico, que visita, que tenta testemunhar, falar de Jesus, você vai ser colocado em contato, questionado a respeito de como você interpreta isso aí, esses acontecimentos, essas narrativas e essas interpretações diferenciadas que estão vindo por aí. Então a gente precisa compreender isso aí, para a gente não ser enganado, e sabemos responder para eles quando nos apresentar isso. Você tem que saber, eu já vi isso aí realmente, não é surpresa para mim, é novidade, mas eu sei explicar isso para você. Então, vamos avançar, tentar entender isso aí, tá bom? Bem, cada um desses gráficos aí vem de diferentes fontes. Tem os aliancistas, que são o pessoal os presbiterianos, eles não são dispensacionalista, né? Não creio naquele esquema da história do mundo dividido em 7 partes. Então diverge muito, eles têm o gráfico deles, mas no final das contas, do meio para frente, eles acreditam tudo igual. E aliás, a base é igual. Eles divergem algumas coisinhas poucas. Mas aí também tem os dispensacionalistas, que esse gráfico maior é dos dispensacionalistas. Tem gráficos aí, pelo menos 2 dos que eu mostrei são dos adventistas do 7º dia, mas mesmo dentro do adventismo tem umas variações aí, porque você sabe que tem uns grupos aí dissidentes da nossa igreja, um pessoal que tem uns adventistas meio pentecostais, tem adventistas mais da direita, mais da esquerda e assim por diante, e aí entre eles divergem alguns pontinhos lá. Não afeta as crenças fundamentais, claro, mas você deve prestar atenção, porque quando se trata da interpretação, especialmente de Apocalipse
17, 18, 19, entre alguns adventistas, há alguns pontinhos divergentes ali, a gente precisa tomar cuidado aí para não comprar gato por lebre também, tá bom? Bem, então por isso que quando você vai ler um livro que fala de escatologia, de eventos finais, você vai assistir um filme, você vai assistir, ouvir algum seminário, alguma coisa, acompanhar na televisão aí, na internet, algum seminário, algum vídeo, alguma explicação sobre escatologia, seria muito bom se você conseguisse detectar a que ministério a pessoa pertence, qual é a linha interpretativa dela. Se ela é mais historicista, como os adventistas, se ela é mais preterista, se ela joga mais para o passado, o cumprimento das profecias, Daniel 7, 8 e 9, ou se ela é mais futurista, joga o cumprimento da maioria das coisas lá para frente. Tudo isso vai implicar em como você vai interpretar os textos da Bíblia, para poder fazer com que os textos falem a seu favor aí no seu gráfico, entendeu? Então você tem que tomar cuidado para não se deixar enganar. Vamos adiante então? Me chamou muita atenção esse gráfico e eu procurei estudar. Eu gastei mais de 10 horas nas últimas semanas estudando isso aí, desde o comecinho lá até o final, porque quando você vai desdobrar isso aí, às vezes tem um quadrinho desse aí, às vezes vai 3, 4 horas para poder entender. Tem livros escritos inteiros só sobre uma parte dessa. Cada dispensação dá um livro dessa grossura. Então você tem que pegar uma média aí para saber o que eles estão falando, tá bom? Vamos avançar então. Eu listei aí, pode avançar, meu amigo David, mais um clique aí, isto, olha aí, eu listei 24 pelo menos pontos que me trouxeram preocupação em relação a esse gráfico, e daqui a pouco eu penso que eles vão tentar empurrar isso aí até nas escolas por aí afora, escolas particulares especialmente. Aqui tem muitas escolas, né, onde tem evangélicos de todo tipo aí, diretores de escola, professores, coordenadores, etc. E a tendência deles, quando tiver uma aula de religião, coisa assim, como tem, né, sempre, tentar empurrar alguma coisa disso aí para os nossos filhos, para tentar desconstruir aquilo que nós ensinamos para eles. Então vejam lá, começando lá no cantinho lá daquele gráfico, eles já colocam 3 mundos diferentes nos 3 primeiros versos da Bíblia. Eu falei um pouquinho disso aqui semana passada. Depois, eles situam Apocalipse 12, o conflito, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, 12, 7 a 9, pelejaram, né? E foram expulsos do céu para a terra. Eles tiram esse conflito lá do céu e colocam aqui no planeta Terra, lá no paraíso, no mundo 1. Então, não aconteceu para eles guerra no céu, aconteceu aqui. Já interpretou totalmente diferente a Bíblia, porque eles têm alguns objetivos a alcançar com isso aí. Depois, o reino de Satanás aqui nesse mundo, que é o inferno aí para baixo, em 3 pavimentos. Então, Satanás não foi expulso do céu quando foi derrotado, foi expulso da terra, lá do paraíso, que é o mundo 1, para o coração da terra aí para dentro, para o abismo aí. E esse inferno que eles chamam, na verdade, são 3 andares. Cada andar tem uma temperatura diferente. Uma linguagem bem simples para as crianças entenderem, tá bom? O item 4, o endereço do paraíso antes da morte de Jesus. Quer dizer, quando Satanás e seus anjos foram expulsos aí para o útero da terra, como eles chamam, aí Deus pegou esse paraíso lá de onde eles foram expulsos, tirou daqui da terra e colocou para baixo também no coração da terra, do ladinho do inferno, do pavimento 1, justamente para que o Lázaro fosse mandado lá para pertinho do rico, que ia lá para o outro endereço, entendeu? Para ficarem perto, eles têm que encaixar a parábola do rico e do Lázaro em algum lugar na história, e só cabe aí lá no começo, entendeu? Antes de Cristo. Depois a gente vai explicar essas passagens todas. A condição dos mortos e o seu corpo provisório. Então não há alma desencarnada, na verdade ninguém morre 100%, tudo isso aqui na explicação deles. Na verdade, a gente só abandona essa carcaça, que é o corpo material, pega um outro corpo provisório, então o fôlego de vida volta para Deus, a alma, que é a entidade viva, pensante, etc., ganha um outro corpo para ficar materializado, para não ficar a alma penada voando por aí, e com esse corpo, até a morte de Cristo, ímpios que morreram,
iam para o inferno, que está na laje lá dos 3 pisos lá do inferno, e o paraíso está também próximo do inferno aqui, um pouquinho separado só por um abismo, dizem eles assim, e aí todos os justos que morriam antes de Cristo iam lá para baixo, ficava pertinho um do outro ali, se vendo, conversando, podendo, por aí. É disso que eu estou falando, da condição dos mortos. Então ninguém morre, só troca de corpo, é a teoria deles. Isso é espiritismo da mais alta espécie. Onde Jesus esteve, item 6, por ocasião da sua morte. Eles dizem que, usando um texto de Pedro, que ele na morte pregou aos espíritos em prisão, então ele veio aqui visitar essas almas no corpo provisório aqui para conversar com os de cá e os de lá, enfim, e depois tomou o paraíso e levou lá para o céu. Você vai estudar isso depois, estou dando só aqui os pontos terríveis aí que me trouxeram muita preocupação a estudar isso aí. 7, a divisão da história da redenção em 7 dispensações. Em cada dispensação, a partir da queda, que foi a segunda dispensação, o plano de salvação era diferente, a forma de alcançar a salvação era diferente, as leis, princípios, regras e normas eram diferentes para cada dispensação. Tem dispensação que não tem nada disso, é mais ou menos por aí. Isso é terrivelmente preocupante. A interpretação das 70 semanas de Daniel 9, porque eles levam direitinho tais qual a gente, do ano 457, com alguma variaçãozinha de 3, 4 anos para frente ou para trás, para se cumprir a semana de número 79, não no ano 34 com a morte de Estevão, mas no ano 31 na morte de Jesus. Então eles fazem uma jogadazinha ali e termina a semana de número 70 no ano 69 no ano 61. A última semana eles jogam lá para frente com data não marcada, tempo indeterminado. Deus vai levando aí, essa semana fica flutuando aí, ninguém lida com ela, foi congelado. Quando a igreja for arrebatada, na linguagem deles, então essa semana de número 70 começa ali, tem 7 anos finais que vão acontecer algumas coisas aí. 10, a interpretação dos tempos de Daniel 12. Daniel 12 fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 12 fala de um período de 1260 dias, que é a mesma coisa, 42 meses, aparece em Daniel ao mesmo tempo, com expressões diferentes. Daniel 12 fala de um período de 1290 dias, Daniel 12 fala de um período de 1335 dias. Como é que é a interpretação deles? Tem 3 tipos de interpretações diferentes. Nós temos uma, os aliancistas, não dispensacionalistas, batista, presbiteriano, metodista, tem outra interpretação, e os dispensacionalistas têm outra totalmente diferente. Qual delas que é a correta? Vamos ver isso no momento aí na frente. A indiferença deles para com as 2 meia-trans tardes e manhãs. Parte dos dispensacionalistas nunca menciona esse período. Eles trabalham com as 70 semanas, mas não lidam com as 2 meia-trans tardes e manhãs. Quando fazem, eles jogam mais lá para trás, o cumprimento disso aí, lá no ano 165, mais ou menos, meados do 2º século antes de Cristo. Mas quem mais trabalha com essas 2 meia-trans tardes e manhãs somos nós e os chamados aliancistas, os pentecostais não dispensacionalistas. Então os pentecostais e os tradicionais aí, batista, metodista e luteranos e presbiterianos, eles são mais preteristas com relação tanto às 70 semanas quanto às 2.300 tardes e manhãs. Eles jogam elas mais para trás. Tudo já se cumpriu lá atrás, nada disso vai se cumprir na frente. Então, quando eu falo de preteristas ou preterismo, pretérito é passado. Eles veem o cumprimento dessas profecias todas no passado. Tem nada ou quase nada para se cumprir para frente. Quando eu falo de futurismo ou futuristas, eles veem poucas coisas cumprindo no passado. A maioria está por se cumprir na frente ainda, tá bom? Grande parte das profecias estão para se cumprir na frente, em especial a última semana da profecia das 70 semanas. É assim que a gente diferencia
os preteristas, passado dos futuristas. Já a nossa igreja não é nem preterista nem futurista, nós somos historicistas. Nós acreditamos no cumprimento das profecias desde o princípio e vai numa cadência até o final. Nada ficou só no passado e nada está só para o futuro. É uma continuidade, a profecia vai se cumprindo ao longo da história. Essa é a diferença básica entre esses 3 métodos de interpretação. Preterismo, tudo no passado; futurismo, a maioria para o futuro; e o historicismo, que vê as coisas numa cadência se cumprindo do começo até o final, tá bom? Mas isso não é dispensacionalismo. Seguindo, o item 13, falei o 12 ali, né? O arrebatamento secreto e o uso de textos para dividir a volta de Jesus em pelo menos 4 vindas de Cristo aí. Eles têm 4 vindas de Cristo. Então, textos que você usa comumente para dar estudo bíblico, para provar que Jesus vem em poder e glória e majestade de forma visível, eles pegam esses textos e fazem uma virada, um câmbio, e para provar que a volta de Jesus é secreta. Essa segunda vinda aí é secreta, depois tem a terceira, depois tem a quarta. E se você está acostumado a usar esses textos sempre nessa cadência e não prestar atenção, quando eles colocarem alguns argumentos muito fortes para você, você vai ficar em dificuldades para manter a sua forma de explicar que você tem até agora. O que eu estou dizendo com tudo isso, que a gente precisa estudar um pouco mais, sair do cursinho lá da Verdade e Vida, do Ouvindo a Voz de Deus, e nos aprofundar um pouco mais. É bom participar das classes teológicas. Aí comprar livros de profecia e estudar bastante para você entender isso aí. Os 14, os quatro tronos do julgamento, eu já falei que eles colocam Jesus, o julgamento, em 4 fases. Agora Jesus está no trono sacerdotal, depois ele muda para o trono lá da cerimônia das bodas, depois ele desce aqui e vai julgar as nações aqui na terra durante 1000 anos. Depois desse período volta lá para cima para o julgamento final lá da sentença, né, diante do tal do trono branco. Então são 4 tronos. Isso é preocupante também, porque eles constroem um malabarismo teológico tão esquisito, e você precisa conhecer essas coisas. A parábola das bodas e as 10 virgens, eles fazem uma correlação das 2 parábolas, e essa interpretação deles das 10 virgens é bem complexa. Se você pensa que sabe tudo sobre as 10 virgens, sabe metade do que precisaria, e precisa estudar um pouco mais para poder entender o argumento deles e buscar mais subsídios bíblicos que tem sobejamente, para você poder não ficar com uma explicação rasa. Tem que ter uma explicação mais coerente, mais convincente, senão você não consegue ajudá-los a entender que a interpretação deles está bastante equivocada. Sobre a grande tribulação, nós lemos sobre isso aqui. Então, essa grande tribulação tem a ver com o Apocalipse capítulo 13, naturalmente. É o decreto de poder comprar nem vender, e também o decreto de morte para aqueles que não aceitaram a marca da besta. O grande desafio é que eles ensinam que os crentes fiéis não precisam se preocupar com isso, porque isso não é para a gente. A igreja vai ser arrebatada e só os crentes de meia boca, as virgens nécias, é que vão ficar aqui, juntamente com os judeus, é que vão passar por esse período da tribulação. Então você não precisa se preocupar com isso, com quem é a besta de Apocalipse 13, perseguição, decreto dominical, dia de guardas. Não se preocupe com isso, que isso não é para a gente, é para os judeus. Será? Precisamos entender isso aí também. Voltar agora, já falei dos 4, eu tinha pulado aqui, né? As almas debaixo do altar. O que acontece? Todas as pessoas, dizem eles, claro, que morreram desde Abel, justos, até a morte de Jesus, ganharam um corpo provisório e foram para baixo, para o paraíso, que estava ali no mesmo nível da laje lá do inferno. Todos. Quando Jesus, durante os 3 dias que a matéria ficou lá na sepultura, dizem eles, ele num corpo provisório foi lá para baixo pregar aos espíritos em prisão. Depois ele pegou os justos, que eles usam a analogia dos passarinhos com a gaiola, né? Pegou os justos todos dentro do paraíso,
como se fossem os justos pássaros e o seu ambiente, a gaiola, e levou esse paraíso lá para o céu, mas não colocou no térreo, colocou embaixo do trono onde Jesus está. Então essas almas encarnadas estão lá não desfrutando do paraíso ainda, eles estão debaixo do altar, numa cratera que tem lá, não sei como lá, num subterrâneo lá, debaixo do altar, estão lá. Depois, durante a parábola das bodas, esse paraíso migra daqui do altar e vai para debaixo da festa onde estarão acontecendo as bodas do Cordeiro. Então eles mudam de lugar, vai para baixo do altar das bodas lá de novo. É bem complexo isso. E todo mundo que morre, agora da cruz para da frente, vai para cima, com o corpo emprestado, provisório, e vão tudo para esse paraíso lá. É a explicação deles, não? Vamos ver depois a explicação disso dentro da Bíblia, se tem fundamento. Voltando aqui para o 16, os tronos do julgamento, já falei dos 4 tronos, aí 17, a parábola das bodas 10 vezes, eu tinha pulado aí em cima alguns itens, né? 18, a grande tribulação, então eu estava explicando essa grande tribulação aí. Nós entendemos que todos aqueles que Deus permitir ficarem com vida, porque alguns serão chamados, né? Depois a gente vai estudar no final o nosso gráfico. Eu estou mostrando todos os pareceres das diferentes religiões, das principais, e as que estão mais trabalhando isso agora. Depois a gente vai mostrar como é que nós cremos e você vai poder comparar, né? E também poder ajudar outros a entender isso depois. Esse é o nosso objetivo. Então, as bodas do Cordeiro, e quem é que vai participar deles, de acordo com eles não falaram nessa explicação nenhuma vez sobre 144 mil, mas eles usam uma linguagem parecida. Em outras palavras, só vão participar das bodas do Cordeiro, só vão tomar a Santa Ceia que Jesus vai servir lá no céu, só os arrebatados vivos, ninguém mais. Todos que morreram antes de Cristo e todos que morreram depois de Cristo, até o dia do arrebatamento, ninguém vai participar dessas bodas lá do Cordeiro. Em outras palavras, não vão desfrutar de nada lá do céu por enquanto. Só depois dos 1000 anos é que voltam para lá, para desfrutar. Então, é complexo. Então, os privilegiados são só os que vão ser arrebatados. E aí tem uma série de requisitos, se você quiser estar nesse grupo dos arrebatados, tem uma série de requisitos para serem cumpridos aqui. A gente vai passar por isso aí também, talvez na semana que vem. Depois, no item 20, a parábola do rico e do Lázaro. Para você ter uma ideia, tem um programa de entrevista aí da Igreja Batista chamado Vejam Só, né? É um canal de debates. Interessante que os nossos teólogos têm perfis diferentes. O Rodrigo Silva, ele tem uma forma de trabalhar. Ele decidiu nunca participar de debate. Por quê? Porque ele tem muito mais conhecimento do que muitos outros aí, e ele precisa de tempo para explicar, para ilustrar de forma aprofundada, né, com arqueologia, com tudo. E lá nos debates, 3 minutos para você falar, 3 minutos para se defender, 1 minuto e meio, igual os debates políticos, para réplica e tal. E ele se irrita com isso, porque ele não consegue terminar uma linha de pensamento, ele já bombardeia com outras coisas, sai do foco e diz, não, eu vou onde vocês me convidarem. Desde que vocês me deem 1 hora e meia, façam as perguntas e deixem eu falar. Eu explicar, para fechar o assunto, porque geralmente nesses debates, eles não deixam a gente definir as coisas, porque sempre eles querem puxar a sardinha para o lado deles. Então, quando está para... eles cortam, eles não deixam a gente definir, fechar o assunto, não. Então, o Rodrigo Silva, ele prefere não entrar em debate, ele prefere dar a palestra completa, responder perguntas sem que tenha um combatente aí junto com ele. Já o Leandro Quadros, ele é especializado em debate, ele tem formação nesta área, né, de retórica, disso, daquilo outro, e ele gosta disso, na verdade, se prepara. E aí, se você for procurar lá, veja só, tipo assim, dispensacionalismo, Leandro Quadros, vejam só, ele debate com um aliancista da Batista, que sabe muito, e é 1h20 mais ou menos os dois se degladiando lá, só sobre a parábola do rico e do Lázaro, e eles não conseguem fechar o assunto.
E aí você deu uma lidazinha assim de 5 minutos, você já entende, já matei a charada da parábola do rico e do Lázaro. Quando você vai conversar com um pessoal desse, eles te dobra, redobra, te destroça o pouquinho de conhecimento que você tem. Então a gente precisa estudar essas coisas com profundidade, ver esse assunto em toda a Bíblia. Nós estamos estudando muito superficialmente. Eu estou chegando à conclusão de que a maioria dos adventistas que não tem coragem de sair para dar estudo bíblico é com medo de perguntas difíceis. Então vem para cá que a gente vai trabalhar isso aí para você ir sem medo aí e tal. O falso profeta, ou os falsos profetas, mas eles colocam mais no singular, e o anticristo. Quem serão e quando estarão em atuação? De acordo com eles, só depois que a igreja for arrebatada. Então não se preocupe com falsos cristos, falso profeta, com alguém tentando virar a sua cabeça, que se os adventistas não fizerem isso, ninguém mais vai fazer. É mais ou menos assim que alguns falam. Então às vezes nós somos os falsos cristos para eles. Mas na verdade, o falso cristo para eles, para a maioria desses intérpretes aí, será alguém do mundo árabe, muçulmanos. Por causa dos maometanos lá, os seguidores de Maomé, eles acham que o falso Cristo virá de lá, entenderam? Então não tem nada a ver com o Vaticano, aí você vê que já vai para o outro lado, né? Nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com os Estados Unidos, essa interpretação eles dizem, dos reformadores, Zwingli, Lutero, Calvino, todos eles fizeram alguma correlação do chifre pequeno de Daniel 7 e 8 com o Vaticano. Quase todos eles fizeram. Então a nossa interpretação não vem daqui, recente, vem de lá. E eles dizem que não tem nada a ver. Mas depois eu vou explicar para você aí na frente que o preterismo, que joga essas profecias, quase todas, especialmente com respeito ao anticristo, para o segundo século antes de Cristo, e o futurismo, que joga a última semana lá para depois do arrebatamento, ou pelo menos para depois da reforma protestante, aqui mais para cá, foram teses criadas por 2 padres jesuítas que trabalharam a chamada anti-reforma. O que é isso? Vieram os reformadores, colocaram a Bíblia na mão do povo, o povo foi estudar Daniel e Apocalipse, fizeram toda a correlação, Daniel 2, Daniel 7, com complemento histórico, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Império Romano, quem que vem depois? Quem que está no poder agora? O Vaticano. Então eles fizeram essa correlação e encontraram nas profecias e no seu cumprimento histórico os papas trabalhando para destruir o cristianismo. Fizeram essa correlação com a profecia e o Vaticano. E aí os papas ficaram irritados com isso e pediram para os seus teólogos darem uma resposta à altura. Eles criaram a Contra-Reforma. E 2 padres jesuítas, é bom você entender que é uma das como é que chama, dá o nome para esses grupos aí, né? Mais antigas. A Igreja Católica está dividida em vários segmentos, né? E ordens sacerdotais. E uma das ordens mais antigas é dos jesuítas. E essa foi criada por o santo não sei o que lá, Loyola, né? Inácio de Loyola. E esse Loyola, que criou a fundação dos jesuítas, 2 padres jesuítas, discípulos de Loyola, criaram, um deles, olha, nós vamos ter que jogar cumprimento da profecia do chifre pequeno para antes de nós, lá para antes de Jesus, para não tirar esse estigma que estão colocando sobre o Papa. Então um deles trabalhou para jogar para trás, criou a teoria lá de que Antíoco Epifânio Antíoco IV cumpriu aí Daniel a respeito de 7:21 em diante ali as atrocidades do chifre pequeno, contaminar o santuário, mudar as leis, etc, perseguir o povo de Deus. Eles jogam isso tudo para o que Antíoco Epifânio fez em relação ao templo judaico lá naquela época. Contaminou o templo, sacrificou o porco lá dentro do templo dos judeus, por aí afora. Então um padre jesuíta criou o preterismo, jogou o chifre pequeno, o cumprimento lá para trás. A reforma combateu isso aí, provou por A mais B, dentro da história, de que Antíoco Epifânio não cumpre os requisitos para ser o chifre pequeno.
Então, outro padre jesuíta cria agora o futurismo, jogando então essa questão do anticristo lá para depois do arrebatamento da igreja. Entenderam? E agora você veja que os evangélicos em geral estão caindo aí nesse conto do vigário. Tanto os aliancistas trabalham mais com o preterismo e os dispensacionalistas trabalham mais com o futurismo. Os dois estão bebendo em fonte jesuíta. E é bom saber que uma ala da igreja, aliás, há uma ala da igreja católica que trabalha com futurismo e a outra trabalha com preterismo. E os jesuítas, mais do que nunca, estão debruçados sobre isso aí, estudando isso aí e montando os gráficos deles e tentando ver onde se encaixa para ficar do lado dos evangélicos, agradar todos eles, assim por diante, como você vai ver alguma coisa daqui a pouquinho no encerramento. Lembrando que o primeiro Papa, todos os papas até hoje, já foram 260 e tantos papas na história, todos os papas eram europeus, italianos ou poloneses, quase 95% deles desses dois países. E nenhum da ordem dos jesuítas. Nunca houve na história um papa da ordem dos jesuítas. Nunca houve um papa da América do Norte, nunca houve um papa da América do Sul, nem da América Central, das Américas, nunca houve, e nunca houve um papa jesuíta. Até quando renunciou Bento XVI e elegeram o Papa Francisco. América do Sul, hermano argentino da ordem dos jesuítas. Tem alguma correlação aí? Você vê alguma coisa aí? Vamos estudar isso mais para frente. A segunda chance de salvação. Então eles colocam aí que os crentes, porque todas as 10 virgens são crentes, todas as 10 virgens têm a mesma Bíblia, estão esperando o noivo, se prepararam direitinho, colocaram lá o azeite nas suas lamparinas, estão ali preparadíssimas para receber o noivo que é Cristo e ser arrebatado. É a igreja. Só que 5 estavam melhor preparados, tinha mais do Espírito Santo, falavam mais línguas, faziam mais milagres, enfim, estavam mais crentes, estavam mais quentes. As outras estavam mais morninhas, estavam por ali, mas estavam mornas. Então, as preparadas, as virgens preparadas, símbolo dos preparados para o arrebatamento, foram levadas e as outras ficaram, mas é a igreja. Então, para a igreja que ficar depois do arrebatamento durante 7 anos, haverá a segunda chance. E os judeus que estão apagados, esquecidos, vão entrar em cena depois que a igreja subir, os judeus entram em cena e também os judeus terão a sua segunda chance. Entenderam? Depois é que durante os 1000 anos os ímpios terão uma segunda chance também, durante o milênio. É por aí que vai o negócio. 23 diferentes tempos, missão e leis para Israel e para a igreja, né? Eu falei das dispensações já lá em cima. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que para a gente, isso já se cumpriu por ocasião da Revolução Francesa, 1796 a 98, 99, 1800, Revolução Francesa. A gente vai trabalhar isso também e outros temas mais. Você viu que só naquele gráfico ali, para você conseguir desvendar aquilo ali e dar uma resposta para aqueles que lhe abordar a respeito desse gráfico, você tem que estudar esses temas aí. E não é em 2 horas de estudo que você consegue entender isso aí. Então veja quanto a gente tem que mergulhar, entender, para a gente conseguir pregar o Evangelho, para que as pessoas entendam o Evangelho bíblico de verdade e para que a gente não seja confundido ao ser questionado e ter uma resposta bíblica satisfatória. Então eu vou dar uma passadinha rapidamente alguns slides aí, vou ser bem objetivo. Vamos lá, David? Vou falar um pouquinho só de cada um, vou mostrar na verdade aí. Vejam bem, para não sermos enganados precisamos conhecer muito bem esses temas aí. Olha, a guerra no céu, a semana da criação, vamos avançar. Os 3 mundos lá, né? E o que mais? Onde estão os mortos? Entender esse tema aí de Apocalipse 11 também, as almas debaixo do altar, a questão do arrebatamento lá, estarão 2 mulheres no moinho, uma será levada, outra será deixada, estarão 2 homens no campo, um será levado, outro será deixado. Está ali, ó, como a mulher ficou, e a da outra ficou só a roupa.
A outra acho que não era crente porque usava calça, dizem alguns, ou era um homem que estava ali, o casal. A mulher ficou e o homem foi. A volta de Cristo, aí em 3 estágios, quem vai, quem não vem, tem um casal dormindo ali, um vai ser levado, outro vai ser deixado, dizem eles. Lá está o moinho, enfim. E a parábola do rico e do Lázaro, é uma história real ou é uma parábola? O que tem de real, o que tem de fictício? O que Jesus queria ensinar? Falei para vocês que lendo o quadro teve um debate lá de 1h20. Então ele falou metade do tempo e o outro falou quase metade do tempo. E não fecharam o assunto, porque o negócio é polêmico, é complexo. Vamos avançar mais um, por favor? Ali, olha, as 2 testemunhas, mas lá não é as testemunhas. É Cristo vindo. Lá em Daniel 12, Cristo ele sai de um local e vai para um outro ali. Esse movimento de Cristo é lá no céu, de um trono para o outro, é do céu vindo para cá, ou tem a ver com a purificação do santuário, ou tem a ver com a saída do trono sacerdotal para o trono das bodas. Tem 3, 4 interpretações a respeito disso. Para você entender Daniel e Apocalipse, você tem que entender isso aí. As almas debaixo do altar, está aí o mestre Rodrigo Silva que explica isso com muita profundidade. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, na abertura do primeiro selo. Quem são eles? Para a gente, o primeiro cavaleiro de branco é Cristo. Para eles é o anticristo. E aí? Qual é a explicação correta? Aqui as 10 virgens, tem que estudar isso aí. Quem é o anticristo? É um árabe? Enfim, quem são as 2 testemunhas lá vestidas de saco? Eles dizem que é Elias ou Moisés, Elias e Moisés ou Elias e Enoque. Eles divergem entre eles. Eles têm certeza que é Moisés. Agora o outro, aliás, que é Elias. O outro é Moisés ou Enoque. E a gente tem a certeza que não é nenhum dos dois, porque isso já se cumpriu. Vamos adiante? E as 70 semanas, esse deslocamento lá, é ou não é? E ali as 2 testemunhas que também são 2 oliveiras. Então eles quebram cabeça com isso aí, como é que é, o que não é. E aí, talvez você nunca tenha visto nada sobre isso, mas eles esperaram por mais de 40 anos para nascer lá em Jerusalém, em Israel, uma tal de uma novilha vermelha. Há uma tradição entre os judeus lá, de que enquanto não nascesse uma ovelha 100% vermelha, como era, porque lá nas festas judaicas tinha uma cerimônia específica que tinha que ser uma novilha vermelha, não servia uma outra. E desde que Israel voltou para o seu território, de 1929 e 39 para cá, 1947, que foi autorizado os judeus voltarem para retomar o seu território, reconstruir o seu país, eles estavam trabalhando a genética do gado e tudo mais para que nascesse uma novilha vermelha desde 1947. E dizem que 2 anos atrás nasceu essa tal dessa novilha vermelha, e eles agora estão torcendo para clonar, sei lá o que, para que ela continue produzindo mais filhos vermelhos, para que no momento desse Cristo volte, porque como já nasceu o primeiro, agora o terreno está pronto para o Messias dele chegar. Sem essa novilha vermelha, o Messias não viria, porque tem que ter um ritual lá, um cerimonial com essa novilha. E Cristo estaria esperando essa novilha nascer para... Vejam, uma série de outras coisas aí que a gente tem que estudar. E aí, o que é a política, inclusive a política de hoje, a eleição de hoje, a eleição de Donald Trump, a primeira eleição que Bolsonaro foi eleito, a eleição de Joe Biden, o que isso tem a ver com esse quadro profético lá? Você tinha pensado nisso? Tem, ó. Por quê? Eles dizem que Cristo só volta quando o terceiro templo estiver construído. O templo foi destruído no ano 70, o segundo templo tem que ser reconstruído. Para reconstruir, teria que ter a novilha vermelha, porque logo parece que na inauguração, perto ali, tem que sacrificar essa tal dessa novilha vermelha. Para se construir o templo, Jerusalém tem que ser reconhecida como capital do povo de Israel, porque não é reconhecida ainda. Aliás, a sede dos judeus nem está lá em Jerusalém, está fora ali. As embaixadas dos principais países não estão em Jerusalém, porque lá estão os árabes que mandam lá, na mesquita de Omar, eles que mandam. E o templo terceiro teria que ser construído no mesmo lugar ali, perto da mesquita de Omar, então teria que tirar, ter uma negociação. Estão
30 anos tentando negociar com os árabes para ceder parte do território onde estava o Templo de Salomão, para voltar a reconstruir ali. Só que para haver esse reconhecimento, quem tem a palavra final, na verdade, são os Estados Unidos, é que determinam as coisas no mundo inteiro. Quando os Estados Unidos conseguirem mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, então outras embaixadas de países mais fortes virão para cá também e criarão as condições sociopolíticas, econômicas e etc, etc, para que esse terceiro templo seja construído. Então eles estavam esperando que, em algum momento, algum candidato à presidência norte-americana sinalizasse que ele iria mudar a embaixada daqui para cá. Porque toda vez que tentaram, foram recebidos a bala. Pelos vizinhos de Israel e pelos árabes que não querem que essa sede mude para cá. Entenderam? Porque ali é uma guerra de família, né? Você sabe que esses palestinos lá todos são descendentes de Ismael, de Esaú, daquele povo lá. Todos são três: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são todos descendentes de Abraão, e eles brigam por esse território até hoje. E então precisaria um presidente norte-americano corajoso que sinalizasse que ele iria fazer isso. E aí veja o que acontece. Quando o Donald Trump, como candidato, na mesma época de Bolsonaro, sinalizou que ele iria mudar a capital para cá, para favorecer essa reconstrução, porque ele tem negócios com judeus e quer que os judeus prosperem, embora ele não acredite nessa questão da restauração do templo lá com as cerimônias, vinda de Cristo, ele não crê assim, embora seja meio evangélico. Então, os evangélicos norte-americanos, mesmo da oposição, votaram no Donald Trump para que ele mudasse a embaixada para cá, para favorecer esses eventos finais acontecerem logo. Perceberam? E aqui no Brasil, Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele disse que se o Trump mudasse a embaixada, ele mudaria também a embaixada brasileira, que está perto lá dos Estados Unidos. Então houve chuva de voto de evangélicos de partido oposto ao Trump e ao Bolsonaro, porque os evangélicos, quando esse assunto é trazido, eles se aliam, não mais em torno de uma bandeira política, mas da bandeira escatológica. Entenderam? Então a gente tem que estudar ciências políticas para entender o que está por trás disso, com cumprimento de calendário profético também. E tem crente que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenderam? Bem, vamos avançar então. Olha aqui, deixa aqui por enquanto, está lá. Ó. Esse aqui é o Netanyahu, lá, que era o presidente de Israel. Esse aqui é o rabino de Israel. E aqui o mesmo rabino, são os rabinos aí tem os associados deles, torcendo para que esses homens fossem eleitos, né, e para que eles ajudem a cumprir essas profecias aí, para que o Messias volte logo. Então a gente tem que estudar até política, ciências políticas e esses movimentos políticos, como é que os evangelhos estão atrelados à política, porque não é só política, por cargo, por bandeira, por PT, ou por PSD, ou PSL, não. Tem cumprimento profético por trás, eles estão de olho em todas as coisas ao mesmo tempo e misturam todas as coisas de vez em quando. Bem, a 70ª semana, olha aqui, quase todos os gráficos dos dispensacionalistas e também dos aliancistas, que são todos evangélicos naturalmente, né, ou protestantes, eles colocam aqui, olha, a restauração de Israel como nação, a mudança das embaixadas, a capital vindo de Tel Aviv para a sede de Jerusalém, e a reconstrução do templo. Todos eles trabalham isso aí. E os adventistas, como é que a gente vê isso aí? A gente não vê essa dicotomia entre Israel e a igreja. Não vai ter reconstrução do templo com essa finalidade, porque os judeus querem reconstruir o templo para esperar a primeira vinda de Cristo. Nós estamos esperando a segunda e não tem nenhuma conexão com esse templo aí, mas você precisa saber as diferenças para poder explicar isso para eles. Vamos adiante. É um vídeo aí, mas ele tem 12 minutos, eu vou deixar para começar a semana que vem com esse vídeo, tá bom? Nós já extrapolamos nosso tempo. Eu quero apenas ler um texto da Bíblia com você, cantar o hino de encerramento e vamos embora. 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Em tudo aquilo que a Bíblia é claro, não deixa muita dúvida, a gente fica com aquilo que está claro, transparente aqui na Bíblia. Até onde a gente consegue ir na Bíblia, a gente vai. Só que grande parte dessas explicações desse pessoal aí, você não encontra na Bíblia. Então, eles vão confiar nos pastores deles, nos teólogos deles, nos intérpretes deles. E quando nós, adventistas do sétimo dia, não conseguimos ir aqui dentro da Bíblia e ter as definições, para onde a gente vai? A gente fica ainda crendo no Senhor nosso Deus e nos profetas. Aí a gente dá uma olhadinha no que disse Deus para Ellen White escrever a respeito disso. Entenderam? Então a gente vai à Bíblia, assim como eles vão na Bíblia. Quando eles não têm mais explicação bíblica, eles vão para o que acham os seus teólogos. E nós não vamos pelo que acham os nossos teólogos. Nós vamos pelo que Deus disse na Bíblia e disse a Ellen White. Então talvez em algum momento a gente vai ter que fazer o estudo sobre o dom profético na Bíblia, para você entender quem foi Ellen White, quais suas credenciais para falar sobre esses assuntos, para aí você tem que em algum momento chegar à seguinte conclusão e decisão. Bom, a Bíblia não disse nada sobre isso, não esclareceu isso aqui. Então na Bíblia você não acha a palavra final. Eu vou ter que crer em alguém de fora da Bíblia. Você prefere Ellen White ou os teólogos que não receberam a revelação profética? Eu prefiro ficar com Ellen White. Entenderam? Porque ou você fica com Ellen White, que recebeu a revelação divina, ou você fica com esses teólogos aí, que não receberam a revelação divina. Para isso você tem que saber quem foi Ellen White e o grau de revelação que ela teve, para ver se ela é confiável mais do que os intérpretes aí que têm as suas o achismo. Tá bom? Dito isso, vamos então para o hino final. No inário antigo era o 153, se não achar no novo, está aí, no antigo aí, está já no mesmo slide aí. Em 2023, 2024, a gente vai dar a resposta a todas essas questões ao mundo inteiro, colocando um livro, Grande Conflito,
em cada família do Brasil, da América do Sul e do mundo, 2023, 2024. Eu comecei a reler esse livro já pela terceira ou quarta vez, e eu sugeriria a você que compre antecipadamente esse livro, se você já não o tem, e estude, porque lá estão as respostas a 80% dessas questões aí. É assim que vamos ajudar o mundo a entender essa temática toda e se preparar para a volta de Jesus. Amém? O grande conflito, de Ellen White. Pai bondoso, muito obrigado pela tua presença e orientação aqui nesta noite e a oportunidade de a gente ter esse panorama de como o mundo está ensinando aí fora um outro evangelho. E nós cremos que fomos chamados para apresentar o evangelho eterno, pleno, completo, 100% bíblico a cada nação, tribo, língua e povo. E quando o mundo compreender essas verdades e estiver em condições de fazer a sua escolha e a sua decisão, então Jesus virá. Nos ajudes a estudar com mais aprofundamento essas temáticas todas dos eventos finais, procurando a verdade cristalina da tua palavra, aquilo que tem um assim diz o Senhor. Porque nessas explicações, em geral, aí há muito de achismo daquilo que não foi revelado, não está claro, e as pessoas tiram as suas conclusões e vão propalando isso aí como se fosse verdade absoluta, e nós precisamos conhecer o que é a tua vontade. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe ensinar nada errado a ninguém, mas só aquilo que tem o selo da tua aprovação, porque nós queremos ajudar as pessoas a conhecerem a verdade, serem libertas e estarem prontas para a breve volta de Jesus. Dirija a nossa vida nesta noite, nesta semana, conduzas os rumos das políticas aqui no Brasil e em todo o mundo. Tudo isso tem um fundo histórico e profético também. O importante, como foi dito aqui na oração da Cleonice, é que aconteça o que acontecer, vem governos, vão governos, mas o Senhor é que está à frente dos rumos deste mundo e do cumprimento profético. Que a tua vontade se concretize e que a gente não nos polarizemos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhemos para cima, para Jesus. É a nossa prece, a nossa gratidão, no nome de Cristo. Amém.